Todos os louvores pertencem a Allah, glorificado seja o Altíssimo, o Senhor das dádivas e de todas as mercês. Presto testemunho que não há outra divindade senão Ele, glorificado seja o Altíssimo, é o primeiro sem começo, o último sem fim, não gera, não foi gerado e é incomparável. E eu presto testemunho que o nosso amado Muhammad é seu servo, seu mensageiro, o qual Allah o envia com a evidência, com a verdade, iluminou o caminho, orientou para a senda reta, tão clara como a luz do dia. A paz e bênção de Allah sobre ele, seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que seguem o seu caminho por bem até o dia do final. Queridos irmãos da fé, de tempo em tempo a gente sai de uma oportunidade, de uma ocasião religiosa, oportunidade de devoção, saímos de jejum, viemos para a peregrinação. Agora nós estamos prestes a iniciar um ano novo. Daqui a 3 dias nós estamos começando um ano novo, o ano lunar. Esse acontecimento nos traz muitas lembranças. A lembrança maior disso aí é a imigração do mensageiro, que apareceu sobre ele quando saiu de Meca para a Medina iluminada. Então esse evento aqui também nos lembra de muitos acontecimentos, de muitas lições através dessa migração. Entre elas, nós vamos mencionar hoje uma lição tão grandiosa que nos ensina a confiabilidade, a confiança entre as pessoas, o quanto ela tem valor dentro de Allah e como é uma virtude grandiosa e um caráter elevadíssimo, que hoje é raro encontrar uma pessoa que tem essa conduta, que tem essa virtude. Então, hoje, se você olhar entre as pessoas, quem é que pode guardar, zelar pelo que foi confiado a ele? Hoje a pessoa contrai dívidas, empréstimos no banco ou particular ou qualquer pessoa, e depois ele assina, ele coloca o seu testemunho e depois ele nega. Não foi eu que assinei, ou assinei e não quero pagar, vai procurar seus direitos, desafia, apoiado na lei do homem que é frágil, ou ela não cumpre, e ele esquece a lei divina. Então, a migração do mensageiro, que a paz de Allah seja sobre ele, nos lembra o quanto ele foi importante e o quanto ele foi digno, apesar de toda a diversidade, de toda a maldade que ele recebeu, daqueles que contrariaram a mensagem dele, daqueles que repudiaram, depois daqueles que maltrataram ele de todas as formas, mesmo dentro da sua gente ou fora da sua gente, próximo ou não próximo, a ponto de expulsá-los da cidade e de ficar 3 anos fora, onde boicotaram tudo, não vende, não compra deles, não casa, não tem nenhum trato, não existe um elo algum entre uns e outros. E apesar de tudo isso aí, de toda a maldade, antes de ele sair, ele deixou uma pessoa, deixou o primo dele para tomar a conta daquilo que foi confiado a ele, para devolver cada coisa confiada para o seu dono. Hoje, aonde você encontra isso aí no mundo moderno, no mundo atual? Não encontra mais isso aí, sabe? É muito raro. E hoje, quando você encontra uma pessoa confiável, é uma coisa, alegria, sabe? Mas quando, nossa, mas fulano é de fé? Fulano é confiável? Como se fosse uma moeda rara, coisa que não existe mais. Principalmente quando se trata as pessoas com um não da fé, com um não crente, sabe? E que acha que ele é permitido, copiando os adeptos do livro, que eles entre si talvez são honestos ou cumpridores dos direitos ou dos deveres, mas quando alguém não é da seita deles, não é da dignidade, não é da doutrina deles, eles acham que é permitido. Isso pela lei deles que eles inventaram. Mas a justiça de Allah é absoluta, ela é 100% certa e não aceita fraude, não aceita, sabe, falsidade nisso aí, em absoluto. Então, para se lembrar dessa confiabilidade, tem que lembrar antes de uma história que foi lida. Tinha na Grã-Bretanha um imã, um líder de uma mesquita. Ele trabalhava numa cidade erma, longe do centro. Depois de um tempo ele foi transferido para a capital, para Londres, para a mesquita principal. Então, só que a casa dele era longe da mesquita, e para ele se locomover, para ele voltar, ele pegava ônibus. Então ele conheceu o motorista daquele ônibus lá,
E certa vez, quando ele subiu, ele foi e pagou, e para receber o seu ticket aqui do valor, e aí o motorista fez questão de devolver para ele, sabe, de troco, ele devolveu dinheiro a mais, deu o que nós chamamos hoje de 20 centavos, 20 cents, devolveu a mais para ele. Aí o líder, sabe, olhou para ele, são 20 centavos, é coisa insignificante, sem valor nenhum. Pessoa que nem devolver, nem pensar, nem preocupar nisso aí, isso não tem valor nenhum. Devolve não é um grande valor, sabe? Talvez que ele tenha errado involuntariamente, coisa assim, é uma coisa tão insignificante. Mas isso que ele foi, tramou antes de descer. Quando ele foi para descer do ônibus, ele pensou, colocou a mão no bolso dele e pegou os 20 centavos, 20 centavos, e ele olhou a pessoa nele e falou, não, chegou para o motorista e falou, está aqui seus 20 centavos aqui, que você me deu um troco a mais. Aí o motorista, sabe, ele perguntou para ele, você é o líder de tal mesquita? Falou assim, eu sou o líder. Ele disse, olha, eu queria, há muito tempo, sabe, queria visitar a mesquita e conhecer, sabe? E eu dei esse troco errado de propósito com você, para experimentar você, para saber como você é. Então o homem desceu, ficou todo trêmendo, desceu, e as pernas dele quase não suportavam, não conseguia suportar. Ele encostou no pilar e começou a chorar. Ele levantou as mãos para o céu e agradeceu a Allah e pediu perdão a Allah pelo que ele estava intencionando, que ele estava prestes a vender a religião por 20 centavos. Ele estava prestes a fazer desmoronar. Se você que é o líder da mesquita, você que é o imã, você é o cara da mesquita, você fraudar o homem 20 centavos, o que será dos demais? Então Allah protegeu ele, não caiu nisso aí, e o cara fez de propósito para testar ele, para experimentar. Então imagina, não importa o valor, se ele é muito, se é pouco, se é centavo, se é milhões, o direito é sagrado. E os velhos antigamente diziam para nós, a minha avó dizia, fala, filho, prestação na conta é no centavo, e doação por tonelada. Quer dizer, quando a coisa é doada, não é medida, não interessa quanto é doado. Pode ser 1000, pode ser 1 milhão, é doado, não precisa esquentar a cabeça. Mas prestação de conta, direito, tem que ser no centavo, que é o mais digno. Isso são os velhos que não têm cultura, não têm diploma, não têm universidade nenhuma, falavam isso aí. E depois, então na vida, os mensageiros, sabe, seus adeptos, seus companheiros, praticaram isso com toda rigidez, sabe, com exatidão 100%. Então, apesar, se nós olharmos hoje, se dois grupos rivais, sabe, tanto na política como qualquer, um é contra o outro, sei lá, o lado vencedor, digamos, sabe, ele vai pegar o que ele tem de valor, ou tudo que é confiar nele, e depositar na mão do seu adversário. Isso não existe no mundo, impossível acontecer. Mas lá, na época lá, ninguém, o que ele tinha de mais valor, ele não tinha confiança de depositar esse valor na mão de ninguém, senão na mão do mensageiro capaz de Allah sobre ele. Por quê? Porque antes de ele pronunciar, antes de falar da missão, ele era conhecido no meio deles, ele era o confiável, ele era o veraz, ele era o digno, ele era o supremo, ele era o máximo. Então, somente contrariaram ele mesmo sabendo da sua dignidade. Se ele não soubesse da sua dignidade, da sua essência, da sua massa, não teria confiado nele, mas sabiam que ele era o veraz, que ele era o confiável, que é a coisa mais digna. Então isso aí é uma virtude, um caráter elevadíssimo, que Allah preza isso aí, que Allah fica contente com o seu praticante disso aí. Disse um dos companheiros, falou, quando começou a revelação, quando veio o Corão e a tradição do mensageiro, todos os companheiros pegaram com afinco, praticaram tudo isso,
descaracteriza a pessoa, tira ele do seu humanismo, da sua dignidade e da sua elevação. Se a pessoa não é digna de confiar, e a confiança não é somente nas coisas materiais, não é só no dinheiro, em todo aspecto, em cada passo na vida, em comprar, em vender, em negociar, em lidar com as pessoas, em cumprimentar, em andar junto, nas devoções, nas mais variadas faces da devoção, isso é confiável. Então você é responsável por tudo que Allah revelou. Você zelar pela doutrina, você guardar a doutrina, isso é confiança. Allah diz no livro sagrado, no final da Sura dos Partidos, em verdade nós expusemos a confiabilidade para os céus e a terra e as montanhas, e eles rejeitaram, não queriam assumir, e quem assumia era o ser humano, porque ele foi injusto e ignorante com seu valor, injusto consigo mesmo. Ele achou fácil, ele prometeu na hora de compactuar, na hora de assinar o contrato, ele concordou, e eu pago, mas na hora de cumprir, ele falhou, não conseguiu. E você vê que as pessoas eram tão dignas, eram tão zelosas. Tem uma outra história, sabe, que um homem chegou e queria emprestado mil libras, digamos, R$1.000 de um homem. Aí falou para ele: quem é o seu testemunho? Quero o testemunho. Ele disse: Allah é suficiente por testemunha. Muito bem. Ele disse: eu quero um fiador, quero um avalista. Ele disse: é suficiente por Allah, que é um avalista fiador meu. Falou: seja o que Allah quiser, então eu aceito. E o homem pega os 1.000, né, e entrega na mão da pessoa. A pessoa trabalha, viaja, a vida dele é viagem, ele atravessou o oceano, atravessou o mar, foi para o outro lado da terra e trabalhou, juntou dinheiro, enfim, quando chegou a hora de devolver isso aí, ele procurou meio de voltar, não conseguiu, e ele não queria faltar com o homem, de hipótese alguma, mas o que ele vai fazer? Ele tinha o dinheiro, e veio na ideia dele, falou: vou pensar o seguinte, pegou o tronco de uma árvore, um toco, sabe, e cavou um buraco, e ele envolveu os 1.000 libras aqui e colocou naquele toco de madeira e jogou no oceano e levantou as mãos para o céu e pediu: Senhor meu, e eu tomei por ti como testemunha, sabe, e diante desse fato aqui com o homem, e o Senhor foi o meu fiador, o meu avalista desse dinheiro para o homem. Senhor, eu confio esse valor em tuas mãos, faça isso chegar ao seu dono. E ele jogou no mar e foi. E passaram os tempos. Quando chegou a época lá de cumprir o pagamento, o dono de dinheiro, ele ia para o outro lado do oceano, na praia, ele andava esperando o barco chegar com o homem para pagar a dívida. E ele esperando, cadê? Não tem nenhum barco. E todo dia ele saía, andava, até certo dia ele parou com esse toco. Ele pegou esse toco aqui, viu, abriu, tinha o dinheiro e tinha a carta do homem, né? Então eu estou falando de tal, esse dinheiro, tal, que emprestou. Só que o homem ele não sabia que isso ia chegar na mão do verdadeiro dono. Depois de passar um tempo, ele arrecadou, ele juntou mais novamente as 1.000 libras e ele conseguiu condução e voltou. E veio procurar o homem e falou: olha, eu venho aqui para te pagar os 1.000 libras. Ele disse: não, guarde o dinheiro para você. Allah, que ele era seu testemunho, que seu fiador, ele fez o dinheiro chegar para mim. Olha o quanto era fé e quanto era zeloso, e o quanto era de confiança e quanto era grandioso você devolver o que lhe é direito. Dizem também que a pessoa até que morre pela causa de Allah, Allah perdoa todos os seus pecados, perdoa todos os seus delitos que ligados a ele, exceto a confiança, o que lhe foi confiado ainda não é perdoado. Tudo que é ligado a Allah, então, podia ser baixado, pode ser perdoado, pode ser transformado, exceto a dívida com o terceiro. O que significa, em outras palavras, se eu pego de você um valor e não devolver a você, eu posso pedir perdão dia e noite, eu posso fazer o que eu fizer, Allah pode perdoar qualquer pecado, menos isso aí, que eu dei a você e eu continuo devendo, onde quer que esteja. Então as pessoas hoje, até o próprio muçulmano, ele acha que quando, se ele for fazer qualquer trato com banco, com qualquer pessoa, industrial ou não industrial, comércio, que não é muçulmano, talvez ele ache isso é fácil, mas o homem não é muçulmano. Porque o mensageiro lá ele disse: tudo que é do muçulmano é proibido e ilícito para o muçulmano, teu sangue, tua vida e teus bens. Mas esse cara não é muçulmano. Mas o que será que você, no dia de juízo final, quando você deve para o cara que não é muçulmano, e o
direito a sagrado tem que ser devolvido para o seu dono. Como que Allah, sabe, vai compensar o homem? Até a dívida muslim com muslim é muito mais fácil, porque Allah pode chegar no dia e falar, perdoa seu irmão. Então Allah, e eu compenso você com o paraíso. Então ele diz, eu aceito, e fala, pega a mão do seu irmão e vai para o paraíso. Mas como é que ele vai falar para um incrédulo que ensinou no inferno? Ele vai falar para ele, perdoa ele, que ele vai para o paraíso? Ele não vai. Então certamente você tem que pagar de uma forma ou de outra. Não há como escapar. É muito mais perigoso você dever para quem não é muçulmano, não é crente, do que você dever para o muçulmano, sabe? Muito mais. Então, querido, não vacile. Você toma empréstimo, você toma a coisa da pessoa. Não interessa a pessoa rica ou pobre, se ela precisa ou não precisa. É questão de direito, questão de honra, sabe? Allah elogia aqueles que honram o pacto quando eles compactuam, aqueles que honram o que foi tratado, o que foi ensinado. É muita dignidade, muita grandeza. E o nosso amado Muhammad, que a paz de Allah sempre disse, quem toma as coisas das pessoas querendo devolver, Allah o ajuda e devolve até dinheiro. E aquele que pega os bens das pessoas querendo negá-la, querendo, sabe, usurpá-la, Allah destruirá ele em tudo que ele pegou. Então, querido irmão, aprendemos por essa lição da migração de mensageiro, de sermos em primeiro lugar dignos de confirmar, não interessa a sua situação, não queira conservar o status às custas dos outros, não queira ser o que você não é. É preferível que você sentar na sarjeta, ficar na rua, sabe, pedir esmola se for preciso, do que você se vangloriar daquilo que não é seu. Jamais seja digno. O seu corpo pode ir na terra, mas a sua aura, a sua estrela tem que estar sempre no céu. Nunca pode cair para cá, nunca, jamais. Porque o homem, a muslim, tem dignidade.